convicção de fatos que se não veem. Eu não vejo Deus. Esses dias nós estávamos até debatendo, né? A gente não vê Deus. Mas daí a gente vê o vento? Você vê o vento, irmão? Você vê o vento? Mas como você sabe que ele existe? Como você sabe que o vento existe? Sentimos. Porque nós sentimos. Ah, eu não estou sentindo Deus. É porque nós não estamos buscando. Porque com certeza, quando nós buscarmos a Ele, nós iremos sentir Ele. E Ele vai interceder por nós. A pastora deu um exemplo que ela passou pela igreja, só dela passar na frente da igreja, Sentiu a presença. ela já sentiu a presença. Glória a Deus. E é isso. E é o mais importante, como o ladrão na cruz, quando Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mais uma vez eu indago: é bom estar no céu. A Bíblia fala que lá as ruas são de ouro. Aleluia. Que briga aqui na terra. Parentes, irmãos, filhos, pais brigam por causa dessa riqueza, que é riqueza para eles. Lá no céu a gente vai pisar, mas a presença deles será melhor. Teve um momento de Moisés estava caminhando no deserto e Deus ele ficou bravo com o povo e ele falou para Moisés: Moisés, pode seguir, eu vou mandar um anjo para que vocês estejam seguros, mas eu vou me retirar. Usando outras palavras, Moisés virou para o Senhor com todo respeito, é claro, e disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, eu não quero a terra prometida. Deus tinha prometido para ele a terra, mas no coração dele, tanto que Moisés ele não pisou na terra prometida, mas ele tinha a presença dele. Aleluia. Ele viu o mais importante, que era a presença de Deus Oh, glória. nessa terra. Aleluia. Eu, na minha juventude, eu perdi muitas vezes a presença de Deus. Por atitudes que eu tomei, eu me distanciei, mas mesmo assim, Deus ele foi atrás de mim. E ele indagou no meu coração: você é chamado, faça-se escolhido. E é nessa noite que eu quero falar para vocês: façam-se escolhidos de Deus, que é o mais importante. Aleluia. É o mais importante fazermos escolhidos de Deus. A Bíblia diz que existem duas portas: a porta larga e a estreita. A porta larga é bom. Eu não vou mentir para vocês, é bom entrar na porta larga nessa terra, mas infelizmente não tem a presença dele. Mas quando nós entramos na porta estreita, com certeza ali está a presença do nosso Deus, nos conduzindo e dizendo que nós somos mais que vencedores. Aleluia. Glória a Deus. Poderia usar vários exemplos da Bíblia. Esse dia eu estava ouvindo um influenciador. O pastor sempre fala, pastor, tomar cuidado com influenciadores no YouTube, na internet. E ele disse, causou uma polêmica danada. E ele disse: eu não pedi para Jesus morrer por mim. Por que eu devo algo para Jesus? Ele falando: por que eu devo algo para Jesus? Eu não pedi para ele morrer por mim na cruz. E eu ouvindo aquelas palavras deles, aumentou mais a minha fé em Jesus. Porque eu não pedi. Ele escolheu. Aleluia. No momento ele se fez escolher. Glória a Deus. Porque Jesus ele poderia ter desistido. Você sabia que Jesus ele poderia ter desistido? No momento em que ele fala: Pai, afaste de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, não me faça escolhido. Não te cortando, no dia do amigo, eu convidei um amigo para vir e ele necessita demais. E num certo momento eu vinha vindo com ele de prudente e falei: Deus,
me ilumina para conversar com esse rapaz. Ele foi abrindo minha mente, eu fui conversando com ele. Por causa do influenciador desse, e ele é da quadrangular. Por causa do influenciador desse, ele jurou que ele nunca mais entra dentro da igreja. Entendeu? Ele falou, porque o cabo perguntou, como que era o nome do Criador de vocês? Eu conheço como Jesus, o meu livrador. O nome dele não é esse. Aí ele começou a falar um monte de coisa, eu vi que o inimigo, aí eu fui insistindo, falei, não, vou repreender, em nome de Jesus mas eu não vou desistir. Eu falei para ele, eu não vou desistir de você. E todo dia ele está nas minhas orações. Isso aí mesmo. Ele está nas minhas orações todo dia. Eu estou orando e de vez em quando eu chego num lugar onde ele está, não posso comer. Você falou, eu não posso falar besteira. De novo eu chego. Então eu já tenho um certo respeito. A sua vida é um livro aberto. Você entendeu? Então a gente devagarinho, vai ter que passar por uma cirurgia agora. Está correndo da cirurgia, você vai ter que passar. E eu vou falar para você, enquanto você não voltar para Deus, essa perna sua não vai sarar. Você pode ter certeza disso. Está feio, está correndo. Enquanto você não voltar para Deus, essa perna sua não vai sarar. No dia que você aceitar Deus novamente, você pode ver que ela vai clarear e vai seguir. O testemunho do irmão Val, né? Entendeu? O irmão Adão, né? Falou para ele, a irmã, a Rose, né? A irmã Rose, estava muito doente. O irmão Adão falou isso pro Val. Acho que é a cunhada dele, né? A Frederico. Frederico. Que estava no culto. E levou a mensagem para ele e ele ouviu. Então, Graças a Deus. semente. É Deus, né? É a semente que está sendo plantada. Tem muita gente que acha que Deus, ele nossa, Só um minutinho. Esse que o Biloto está falando, ele participou em várias reuniões assim. Foi várias reuniões, se batizou. E agora, por causa do tal do influência aí, é o filho pródigo, né? É a mesma história do filho pródigo. Se revoltou. Mas um você dia vê que o a Espírito vida do Santo cara é assim. toca e traz de volta. Eu voltei. A família abandonou, ele Eu voltei. abandonou, tenta ajudar e tenta fazer alguma coisa com ele é rude, os filhos não tem nenhum. Do jeito que entra de casa, sai, se tiver alguém, tem, se não tá, o pai só tá morrendo, não tá nem aí. Não, é complicado, o negócio é Mas ali, é muito. na hora oração. na hora que o Espírito Santo tocar, A semente está sendo a semente está sendo lançada. E de pregar o evangelho, né? É o que eu vou Isso. fazer. Tem uma certa vez que Jesus estava num lugar e os discípulos, não só os 12, mas havia várias pessoas naquele lugar. Jesus começou a falar da palavra de Deus e eles queriam que Jesus desse um sinal, que Moisés, eles falaram, ó, Moisés ele deu um sinal, caiu o pão do céu, caiu carne do céu. E Jesus ele falou assim, não, eu não vou dar esses sinais que vocês querem. Vocês creem em mim? Então, se vocês quiserem, vocês me sigam. Então, muitos começaram a ir embora. Aquela semente que Jesus estava lançando, infelizmente, muitos era terra, não era terra boa. Então, eles começaram a ir embora e um dos discípulos chegou em Jesus. Jesus, calma aí. Acalma essa pregação aí, porque eles estão indo embora. Sabe o que Jesus falou? Sabe, vocês vão com ele. Então Pedro olhou para Jesus e disse, não iremos, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Pedro naquele momento ele se fez escolher também. Ele poderia ter ido com os outros, mas não, eu quero ficar com Jesus, eu sei que é a palavra de salvação. E Josué, ele estava convicto da fé em Deus. Ele estava com convicção tanto que ele falou assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, Marquinhos, mas meus filhos ainda, eles não querem. Mas você deve determinar, não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lá em casa, lá tem vezes que eu acho que a família até é dura, mas depois eu paro para pensar, não, tá certo, com as crianças, com a Branca, a Débora. E ela é firme mesmo, eu vejo a determinação dela a respeito. Eu como pai, né, que eu sou um pouco mais... E a Camila é muito firme com ela, mas eu falo assim, um dia a minha mãe foi assim comigo quando eu era pequeno.
pequeno. E hoje eu conheço a palavra de Deus, eu lembro das palavras dela naquele momento. E eu creio que as minhas filhas, elas vão lembrar da palavra da Camila nesse momento, quando elas crescerem. Que a gente cria filho, tem até um ditado, né? A gente não vai ficar para sempre com os filhos, mas eles vão lembrar. Eu lembro de palavras da minha mãe. E outra, a minha fé começou com a minha avó. O Bilolo conheceu a minha avó. Eu conheci Deus através da minha avó. Eu morei muito tempo com a minha avó e eu vi a fé dela, ela era católica. Quantas vezes eu não fui na casa do Bilolo?